Bom, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, falando de Libertadores da América, da sua segunda rodada da Taça Libertadores da América. Tivemos aí o jogo que aconteceu ontem, foi um jogo bem difícil, né? Porque o Botafogo desencantou no final da partida e conquistou os seus primeiros 3 pontos na competição, ganhando o jogo no estádio Newton Santos, vencendo o jogo pelo placar de 2-0 com os gols de Patrick de Paula e também do Matheus Martins, ambos no final da partida, hein? Foi um jogo complicado. A defesa, a equipe do Carabobo fez uma retranca incrível, mas o Botafogo conseguiu uma vitória que foi difícil por causa da retranca da equipe do time do Botafogo, do time do Carabobo, né, da Venezuela, mas o Botafogo saiu com uma vitória importantíssima, sofrendo muito com essa retranca do time venezuelano, o time do Botafogo, mas conseguiu a vitória, somando os primeiros 3 pontos ganhos. Também empatado com a equipe do time do Estudiantes de La Plata, que vai ser o seu adversário no próximo jogo, no próximo dia 23, né, no jogo que vai acontecer lá no estádio de La Plata, no estádio do estádio lá de La Plata, inclusive, né, no jogo contra o Estudiantes, o jogo que vai acontecer no dia 22 de abril, né, o jogo que vai acontecer só, né, acho que daqui a 2 semanas, inclusive, os confrontos da Libertadores da América e principalmente, meus amigos, né, o dia 23, corrigindo, dia 23 de abril, né, acho que daqui a 2 semanas, o jogo vai ser lá no estádio Jorge Luiz Wish, lá na cidade de La Plata, contra a equipe dos Estudiantes, repito, e o Carabobo enfrenta contra a Universidade de Chile às 7 da noite, lá no estádio Misael Delgado, lá na Venezuela. Aliás, o Laú venceu pelo placar de 2-1 de virada contra a equipe dos Estudiantes e é líder do grupo A. E o Botafogo precisa do resultado, né, para tentar conseguir aí um resultado positivo na próxima rodada na Copa Libertadores. Mas nesse momento agora, nesse momento de agora, foi importantíssimo para as pretensões da equipe alvinegra no comando do técnico Renato Paiva. Mas vamos falar aqui dos melhores momentos da partida, mas antes disso, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais no nosso Conversa de Torcedor, do nosso trabalho Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, e também acompanhando também aos sábados, né, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelas redes sociais, repito, o Instagram também, no Facebook, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radionsc.com, pela Radiosnet, acompanhando todas as informações sobre o seu clube do coração em primeiro lugar para você. Beleza, pessoal? Agora sobre o jogo, né? O jogo que aconteceu entre Botafogo e Carabobo, né? Que tivemos uma homenagem ao ex-goleiro Manga, que nos deixou ontem, inclusive, que foi uma comoção muito grande, em que foi homenageado, inclusive, com o John, né? Atuando na equipe do Botafogo, goleiro atuou no Botafogo com a frase Manga, né? Com o nome do Manga às costas, em homenagem a um dos grandes goleiros da história do futebol do Botafogo. E também, meus amigos, e também nós vamos falar aqui muito sobre as situações que teve aí bola na rede, né? Teve choque de cabeça, enfim, nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu nessa partida. Mas tivemos aí, meus amigos, que o Carabobo que teve aí a primeira grande chance de gol com o Berrios, né? Que saindo cara a cara com o goleiro John, né? Aos 4 minutos, mas chutou para fora. O Alvinegro se recuperou para tentar conseguir controlar mais a partida, né? Recuperou-se do susto e controlando mais a partida, em que exagerava na situação, errava nas finalizações, melhor dizendo, nessas circunstâncias, e aos 8 minutos o Negria acertou a trave e quase fez gol contra, né? E 4 minutos depois o Brurera deu rebote e o Santi Rodrigues, melhor dizendo, perdeu um gol feito na cara do gol, né? E que o time do Botafogo perdia grandes chances de gol.
E também no final do primeiro tempo, aos 37, que o Arthur recebeu do Ponte, né, do Matheus Ponte na área, errou o alvo, né? Errou o alvo para tentar conseguir o chute. E no início, na etapa final, que tivemos aí, o Mastriani que furou a cabeçada, que perdeu a chance claríssima também de gol. E aos 9, né? E aos 9 também teve aí a situação do Barbosa que tirou tinta na trave no chute de fora da área. Aliás, antes, né, que falamos aqui do Mastriani, que tivemos aí no segundo tempo que teve um choque de cabeça entre o zagueiro Neiria e Mastriani, né, que tiveram uma forte choque de cabeça, um forte choque de cabeça, e o zagueiro do Carabobo levou a pior, caiu desacordado, ele acordou ainda em campo, mas saiu de maca para ir para o hospital, foi levado, melhor dizendo, para o hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, para passar para os exames, né? E segundo a assessoria do clube venezuelano, o jogador está consciente, passa bem, mas vai ficar em observações e o atacante alvinegro continua do jogo normalmente. E também depois do jogo, né, que o Botafogo mandando aí melhoras para o jogador, né, que esteja em pronta recuperação aí o zagueiro Neira, né? Jogador Neira, zagueiro da equipe do Carabobo. E voltando aqui à nossa parte aqui dos melhores momentos, que tivemos aí o Botafogo, né, repita aqui aos 9 com o Barbosa tirando tinta da trave, do chute de fora da área. Aí o time do Carabobo voltou a assustar com o Pérez no travessão, no chute no travessão aos 20 minutos e parou, porque o Botafogo atacava, e porque, principalmente aí com as substituições, né, que tiveram aí, né, colocando aí o Patrick de Paula no lugar do Marlon Freitas, né, e o Ryan Cruz no lugar do Mastriani, e o Matheus Martins no lugar do Santiago Rodrigues. E aí, tendo a pressão do time do Botafogo, a pressão que teve aí a equipe alvinegra, em que continuou pressionando até o Barbosa acertar a trave novamente, né, numa cabeçada, aos 37 minutos do segundo tempo. E aos 42, numa cobrança de falta, teve o gol do Botafogo, né, que um lance capital, né, que principalmente aí que foi de uma maneira improvável, né, uma cobrança de falta que era muito longe, né, para tentar conseguir fazer o gol. Mas só que o Patrick de Paula conseguiu, né, fazer o gol, né, de um chute, contou com desvio e contou aí, né, repito, um desvio na barreira do time do Carabobo e enganando completamente o goleiro o Brurera da equipe do time venezuelano para balançar a rede no estádio Newton Santos. E o Patrick de Paula, né, que está tentando se firmar na equipe do Botafogo depois de saídas importantes, por exemplo, do Almada e do Luiz Henrique, jogadores importantíssimos nessas circunstâncias, e acabou premiado com esse lance de falta, né, com um desvio na barreira, e Brurera não defendendo, só olhando para a rede para fazer 1-0 para a equipe do time do Botafogo. E 10 minutos depois, o Matheus Martins definiu o marcador, né? Saiu cara a cara com o goleiro, né? O Savarino tentando tocar a bola para o lado, mas o Matheus Martins ligado na missão, ele se livrou na marcação, entrou na área e chutou para balançar a rede do Carabobo e acabando com a partida pelo placar de 2-0, a equipe do Botafogo ganhando essa partida, conseguindo a vitória, conseguindo essa vitória importantíssima para as pretensões do técnico Renato Paiva, e com certeza isso é muito importante para que o Botafogo esteja vivíssimo na Libertadores, e o próximo jogo vai ser no Campeonato Brasileiro, nesse sábado agora, jogo que vai acontecer contra a equipe do Bragantino em São Paulo, no estádio Nabi Abijedid, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília, tá bom? O Botafogo conseguiu uma grande vitória, uma vitória suada, né, por conta da retranca da equipe do time venezuelano, e satisfeitíssimo, né, o técnico Renato Paiva, né, tentando conseguir aí, mas precisando melhorar muito o time do Botafogo, tentando melhorar essas condições táticas do Botafogo e também das condições dos atletas que precisam melhorar, né? Por exemplo, o Santiago Rodrigues, por exemplo, né, que chegou ao Botafogo precisando melhorar no sistema do sistema ofensivo, o Savarino também aparecendo e dando conta do recado também no meio de campo, né, para tentar conseguir se afixar um pouco mais
E o Patrick de Paula, que eu já referi aqui para vocês, tentando se firmar depois de um longo período de lesão, de lesões aí no Botafogo, não tendo afirmações, né, por conta disso, mas agora com o Renato Paiva conseguindo fazer isso, né, desta forma, tentando decidir a parada para o Botafogo. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre, em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem nossos vídeos e deixem aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece nosso trabalho e acompanhando também pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas, 18 horas com vocês aqui do Conversa de Torcedor Notícias e ainda acompanhando também todo sábado às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração no YouTube do Conversa de Torcedor, pela rádio NSC 98.7 FM, também pelo site da rádio, radionsc.com e pela Radiosnet, acompanhando todas as informações sobre o seu clube do coração em primeiro lugar, que você pode nos acompanhar com muita opinião e também informação, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau!